Agora é o momento de entrevista. Estamos aqui com o presidente e o vice-presidente do Sindipuj de Jaguarari, para falar sobre esse grande impasse que está acontecendo lá em Jaguarari, principalmente em relação ao piso salarial. O negócio está pesado, o prefeito, há algum tempo aí, não queria conversar com o próprio Sindipuj, com o próprio o sindicato, mas parece que agora pegaram um pente e começaram a pentear o cabelinho do seu Antônio. É Antônio do Terço, né? Antônio do Terço. E o cabo é do Terço. E não quer receber os amigos, os companheiros. E é do PT, viu? Do PT. Isso aqui eu não estou querendo falar que se é porque é do PT, não, mas o PT é um partido dos trabalhadores que deveria respeitar os trabalhadores, deveria dar mais dignidade aos trabalhadores e que, na verdade, não está mostrando isso ali em Jaguarari. E nós vamos conversar com José Nilton. Boa tarde, José Nilton, como é que está aí? Diga aí, fale com os nossos telespectadores que estão aí ligados no Bonfim Notícia. Boa tarde, Nonato. É uma satisfação estar aqui no estúdio do Bonfim Notícia, um belíssimo estúdio, então de parabéns. E a gente quer aqui falar da situação de Jaguarari, e especialmente do servidor público, exclusivamente do servidor público que está com a database já desrespeitada, porque a database de Jaguarari, servidor público, é o mês de fevereiro, já estamos em março, e o servidor continua sem o reajuste. Apesar de existir uma proposta para as demais categorias, com exceção do professor, uma proposta que foi ontem, foi discutida na Assembleia, que realizamos na manhã de ontem. E o local lotado, viu? Lotou, muita gente, né? Lotou, e o servidor está de parabéns, adesão firme, e a gente deliberou sobre a proposta, quando a proposta do município, que foi rejeitada, era 10%, 10,00 0,06 para o servidor, exceto o professor, só que esse percentual ele não repõe nem as percas inflacionárias que o servidor vem tendo ao longo dos anos. O servidor, a maioria, mais de 40 categorias, estão há mais de 3 anos sem reajuste. O último reajuste que tiveram foi em 2019, aí tem 2020, 2021 e 2022 agora, sem um reajuste. Então, a proposta do município não repunha essa perca, portanto, o servidor rejeitou, para o município melhorar esse percentual. E o professor, a gente segue sem proposta do município, porque na reunião que a gente teve no dia 24 de fevereiro, a mesa de negociação apresentava que a Secretaria de Educação estava fazendo o impacto de folha, e mencionaram a possibilidade de uma reunião que não aconteceu. Então o professor segue sem proposta, e isso é um absurdo, porque existe um piso federal que teve um reajuste de 33,24, e o servidor já ficou o ano passado sem reajuste, o professor sem reajuste nenhum. O município o tempo todo alegava que não podia conceder reajuste porque existia uma lei federal, a 173, a lei, que impedia, segundo ele, de reajustar, de dar revisão de quinquênio, de qualquer vantagem. Então o servidor ficou sem reajuste e sem gratificações revisada. Então, esse ano, esses 33, na verdade, entendido, esse 33, ele não tem peso de 33. Porque Por quê? é para repor as percas de 2 anos. Certo. Desse ano, e do ano passado, que não teve reajuste. Então, portanto, se a gente for dividir aí, é 16%, Então, o município, inclusive, a gente reforça aqui, o município tem condições, e a gente tem visto a nível de região, da região aqui nossa, que vários municípios estão fazendo essa reposição. Aqui eu tenho exemplo de Andorinha, de Campo Formoso, Antônio Gonçalves, Cansanção, Ponto Novo, são municípios da nossa região que estão fazendo. São municípios, inclusive, que alguns deles têm arrecadação menor que a nossa, do município de Jaguarari. E Jaguarari, nos últimos 2 anos, a receita subiu milhões. Só o ano passado
comparando 2020 e 2021, houve um acréscimo de mais de 6 milhões na folha da educação. Então, o município tem esses 6 milhões a mais, né, com a referência a 2020, que, no nosso entender, é dinheiro sobrando, porque o servidor está com salário congelado desde 2020. Então, se não teve reajuste em 2021, nem de salário e nem de gratificação, então esse dinheiro é para estar lá sobrando. Então, quando o município diz que é um percentual alto, aí a gente não concorda, porque, de certa forma, o Nonato acompanhou... Percentual alto em relação ao aumento, é isso que ele coloca? Fala que tem sempre alegado que é um montante alto, mas só que o município não lembra que o ano passado ele concedeu reajuste de mais de 300%. Mais de 300% para cargos comissionados. Então, os 300% não foi muito naquele momento para ele. Então, agora... Mas para o servidor de carreira, ele quer dizer que é muito. E ainda tem uma questão. Esse dinheiro é repassado pelo governo federal. É verba carimbada. E piso é o salário mínimo da categoria. Então, a gente informa aqui ao gestor, à população em geral e aos nossos servidores que o sindicato, juntamente com a categoria, no geral, não vai abrir mão do direito. Então, a gente está agora declara aqui publicamente que nós estamos oficialmente em estado de greve, porque já oficializamos para o município, já encaminhamos ofício hoje para o município declarando o estado de greve e na próxima semana, terça-feira, nós estaremos já com uma paralisação de advertência. Estado de greve não é exatamente greve. Quantas horas? É de 24 horas. 24 então horas. A gente vai ter essa paralisação de 24 horas com possibilidade de mobilização pelas ruas da cidade, se assim o povo, né, o servidor aprovar essa mobilização. A paralisação já está certa. Já enviamos o ofício informando o município. Então a situação é grave porque são 2 anos sem reajuste e agora tem um piso que é lei e o município segue na conversa, na indicação de que há uma possibilidade de não cumprir. Não oficialmente, porque o sindicato não recebeu nada. Você acredita ainda. que o próprio município ele tem como grande objetivo não cumprir esse... Olha, Nonato, o andar da carruagem, você está percebendo. E pela fala de um vereador, que é da base do governo. E o que é que diz os vereadores? Olha, na verdade a gente tem a oposição sempre dá uma palavra em defesa, né? Que hoje... Dá uma batidinha, de vez em quando? Cobra o cumprimento da lei do piso, essa coisa toda. A gente vê isso meio que vindo da base aí, da oposição. Já na questão dos vereadores de situação, a gente não tem visto muito a defesa do cumprimento da lei. A gente tem visto, de certa forma, a última sessão que teve, um vereador, ele mencionou desse montante alto, ele mencionou de possibilidade de cumprir a lei, mas de forma não atingir a todos, só por aquele que está abaixo do piso, né? Do piso salarial. Agora, a questão é a seguinte, o piso é para o salário inicial. Aí, muitas vezes, a gestão gosta de fazer uma trapaça e querer juntar tudo do contra-cheque do servidor. Juntar o quinquênio, juntar os adicionais, as gratificações, para dizer, já pago, porque, somando tudo. Só que o piso é no salário inicial, sem incluir as gratificações. Que às vezes o servidor está já com um valor semelhante ao piso, mas por causa da gratificação. Só que a lei não diz que é assim que tem que ser. É no salário base e depois calcula as gratificações. Só que quando o município quer descumprir a lei, aí ele quer fazer esse entendimento, que tudo que está é para valer o piso, e não é assim que funciona. Então já existe entendimento até do Supremo de que o piso é no salário base, aí depois vem o avanço, depois vem a progressão de nível e por aí vai. Então, portanto, o município não venha aqui com estratégia para tentar descumprir, porque o sindicato já volta a frisar, já
está em estado de greve e se o município insistir no descumprimento, vamos decretar greve por tempo determinado. Então a gente espera não ser necessário, porque a gestão não tem motivos para descumprir, tem dinheiro, como eu frisei, a arrecadação aumentou mais de 6 milhões com relação ao último reajuste que a gente teve, que foi em 2020, o reajuste que eu digo, o professor, porque muitas categorias não teve reajuste em 2020, a última foi em 2019. Então o professor teve esse, e depois disso a receita subiu. O ano passado, mais de 6 milhões, e esse ano, perspectiva de aumentar quase 3 milhões. Então, veja aí, já 9 milhões, num período que o servidor da educação não teve reajuste. E aqui, só para não deixar de lado, e o servidor, que a gente pede 25%, esse servidor merece até mais de 25%. Inclusive, um vereador mencionou que há membros dessa categoria que estão com salário defasado há muito tempo. Né? Servidor que eles exemplificaram o caso de motorista, que hoje recebe salário mínimo, né? E não é por falta de luta do sindicato. Nós lutamos pela melhoria salarial há anos. Infelizmente, é os gestores que não têm essa sensibilidade. Agora, o estranho é que esse vereador, que é da base, menciona que a categoria com prejuízo enorme e quando a gente pede 25, eles ainda vão reduzir. Quer dizer, se tem a consciência que a categoria carece de um reajuste considerável, qual seria uma atitude coerente? Dizer, o sindicato pediu 25, mas estou vendo que a categoria merece muito mais, vou dar 50. Agora, o que foi que o município fez? Nós pedimos 25, calculando as percas do período, não é nem reajuste, é as percas. E o município, o que propôs, 10%. Aí o vereador da base aliada vem dizer que é o sindicato que não luta. Quem tem a sensibilidade é eles, que está vendo que tem a perca grande e no final das contas não atende nem o pedido de 25%. Está reduzindo para 10%, sabendo que a perca é enorme. É como a gente sempre fala, tem servidor, se eles fossem 100% de reajuste, é a reposição, porque essa categoria mesmo que foi mencionada é categoria de 2 salários, quando entraram no município. Hoje estão na casa de um salário mínimo. Mesmo. Mas houve uma diminuição. Uma diminuição, porque no decorrer do tempo a inflação vai corroendo aquele salário do servidor. Aí foi corroendo, aí os gestores que vinham estavam no mínimo, no máximo, a inflação do período, né? E não que o sindicato pedia isso, mas infelizmente está no condão do gestor e vê o projeto do reajuste ou da reposição. E anos que nem teve, como a gente está frisando aqui, o ano passado não teve reajuste para ninguém, né? Como frisou, em 2020 só teve para a educação e para os auxiliares de serviço ou os auxiliares de agente comunitário de saúde, que tem uma lei que é piso também, né? Agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias e o professor no ano 2020. E o demais vem com 0. Aí com isso é que o servidor, ao longo do tempo, vem tendo uma corroção do salário. O salário vem sendo corroído ao longo, e por isso é que você entra com 2 salários, daqui a pouco você está recebendo só 1. Porque não vem havendo na história, né, do município de Jaguarari uma política de valorização. Enfim, agora vai chegar um momento que no fritar dos ovos, o funcionário não vai ganhar salário. Do jeito que pelo desejo de muitos gestores, se a lei permitisse, pagava menos do que o salário mínimo. Porque existe uma lei federal que não permite. Mas se existisse essa possibilidade, daqui a pouco tem gente recebendo R$1.000, R$500, mas é porque do mínimo eles não podem descer mais. Mas infelizmente é uma política de desvalorização que muitas prefeituras, muitos gestores, não só atual, mas anteriores também, vem tendo essa falta de sensibilidade. Mas a gente vem lutando, e com um movimento como esse a gente tem conseguindo também. Também a gente tem histórico positivo, né? A gente conseguiu reajuste geral em 2018, depois da greve, né? E a gente
vem tendo gradativamente, às vezes não consegue porque tem momentos que não pode obrigar, é na base da negociação mesmo. Né? Piso, você já tem uma lei a mais, né, que tem a lei federal, se caso não resolve aqui, a gente vai ali na justiça e por aí vai. Tem uma situação que dificulta. Mas, a depender do sindicato, a gente não abre mão do que é lei. Então, piso é lei, salário mínimo é lei, reposição inflacionária a gente tem direito, então a gente vai lutar. E hoje a gente luta por mais além da inflação, porque as percas, como a gente está frisando, as percas dos últimos 3 anos, é por isso que as categorias, com exceção do professor, não aceitou a proposta do governo municipal em 10,06, porque é uma proposta que repõe apenas a inflação dos últimos 12 meses, e o servidor de Jaguarari vem com perca de 3 anos. Então isso aí não deixa o servidor satisfeito, em virtude da situação, né, vem agravando há muitos anos, e esse governo já tem 2 anos, que inclusive ele mencionou, né, que as percas não foi culpa dele, mas dos 3 anos, mas de 2 anos já é. Então isso aí a gente defende que no mínimo eles têm que resolver, têm que buscar uma proposta que preencha os prejuízos desses dos últimos 2 anos. Nós vamos conversar agora com o Wilson da Silva Santos, ele que é vice-presidente, né, do Sindipuj, e ele vai falar conosco em relação a essa questão. Vamos dizer, o prefeito, principalmente, tem recebido aí, principalmente sentado com o próprio servidor, com o próprio sindicato, para poder dizer por que não tem condições de dar aquilo que vocês estão, como é que a gente pode dizer? Solicitando. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, companheiro José Nilton. Equipe técnica da ITV, parabenizar os estúdios, primeiramente. Assim, um trabalho belíssimo, pelo que se vê, pelo que se constata. Cumprimentar os servidores, que com certeza nos assistem, especificamente os servidores que moram em Senhor do Bonfim e trabalham em Jaguarari. Então, essa pergunta é pertinente. Nós passamos o ano de 2021 sem sermos recebidos pelo prefeito municipal de Jaguarari, e isso a gente tem repudiado bastante. Como a nossa luta ela já vem de muitos anos, e agora especificamente nesse ano, essa campanha salarial e todos os pontos de pauta, que são mais de 20 pontos a pauta. Então, esse ano, a gente foi recebido por representantes do governo. Não pelo prefeito, mas pelo representante. Pelo prefeito especificamente, não. A gente não entende por que o prefeito não comparece nessas reuniões, mas tudo bem. Se ele nomear pessoas com autonomia para resolver o impasse, a gente também não vai morrer por isso. Agora, o que a gente precisa mesmo é que as pessoas que fizeram essas reuniões, que eles assegurem a pauta, que eles deem andamento. Por exemplo, nós temos aqui algo que a gente notou na reunião que nós tivemos no mês de fevereiro. A primeira reunião, tivemos a presença da Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças e a Procuradora do município. E aí foram argumentando algumas coisas. Então, na segunda reunião, nós já não contamos com a presença da Secretaria de Educação, e tivemos a notícia de que estaria calculando o impacto do piso de 33,24%. E até a data de ontem, que nós fizemos uma assembleia, mais uma assembleia histórica. Assim, eu peço licença para parabenizar e enaltecer a adesão dos servidores em massa. Então, foi um momento muito forte. Os servidores estão decididos. Então, assim, a gente não pode dizer que não foi recebido nesse ano. Seria uma mentira dizer que não fomos recebidos. Agora, pelo prefeito, não. Então, nessas reuniões, a gente discutiu a pauta, apresentou, defendeu, mas no quesito, uma contraproposta que veio para as inúmeras categorias, que são mais de 40, veio uma proposta de 10,06, claro. A gente reconhece que foi feita uma contraproposta, que foi rejeitada na Assembleia Extraordinária de ontem, geral. Claro, e foi rejeitada porque o servidor, como o colega disse, o salário está defasado
a inflação é galopante, a necessidade do poder de compra de se repor isso. Então o prefeito alega, o governo, na pessoa de seus representantes, alegaram que não tem obrigação de corrigir todas as perdas históricas. Eu costumo dizer isso, nós tivemos um advogado, que não é mais, hoje a nossa assessoria jurídica mudou, e ele sempre dizia, 100% de reajuste ainda é uma reposição de perdas. Então, se você tem, a maioria dos servidores está há mais de 3 anos sem uma correção salarial, como é que ele vai aceitar 10,06 que dividido por 3 ou por 2 vai dar um percentual muito pequeno? Então, seria interessante que a partir do momento, já que a gente chegou a esse ponto, não é uma questão de vaidade de se fazer uma greve, de se declarar um estado de greve, que não é a greve propriamente dita. Nós recebemos uma mensagem na manhã de hoje, onde um servidor questionava a questão. Então, para que se entenda e para que se fique claro, não há medo de fazer uma greve, não há vaidade pessoal de se fazer a greve, mas há uma disponibilidade de fazer a greve se o impasse não for resolvido. Então, e o município? O impasse, qual é o impasse? O descumprimento da lei de database, que é fevereiro de cada ano. Então, se descumpre a lei de database, o ano passado se usou o argumento da lei 173, como o colega bem frisou, mas essa lei, para que fique claro, ela não derrubaria concessão de direito dos servidores naquele ano, até mesmo porque ela não foi regulamentada. A 173 não foi regulamentada na Câmara Municipal. Então, ela atinge diretamente os servidores federais. Para isso, ela teria que ser regulamentada. Então, a gente sempre dizia, infelizmente, ela atingia os servidores federais, juridicamente falando, não atingia, e esse argumento foi utilizado, brecou o reajuste, brecou todas as melhorias salariais dos servidores e, infelizmente, a gente teve que testemunhar as melhorias salariais assim, transbordantes para cargos comissionados, nada contra as pessoas, mas esses reajustes deles que caminharam até em mais de 300%, e a gente não entende porque se oferece tanto para alguns e o servidor público que tem o seu vínculo legítimo e você deixa o servidor na mão. Então, foi possível se encontrar um caminho para fazer reajuste de cargo comissionado e o servidor ficou aí entregue à própria sorte. Mas se faz uma defesa forte, a luta é imparcial, nós estamos reivindicando 25% para todas as categorias, com exceção dos professores que têm o seu piso definido em Brasília. O piso é 33,24%, que aí para acudir 2 anos de defasagem salarial, ficaria em 16 e pouco. O governo de Jaguarari não tem motivo para negar e não tem escolha. E, inclusive, o governo está acostumado com reajustes grandes. Então, 33,24 é um reajuste muito pequeno, se comparando a 300 ou mais de 300%. E os servidores que rejeitaram os 10,06%, eles têm suas razões, porque a corrosão salarial é absurda. Então, se busca, ao menos, que o governo, independente de qualquer coisa, o sindicato está aberto à negociação, seja com a presença do prefeito ou não. Agora, saindo daqui, se tiver uma reunião agendada, a gente segue para lá essa disponibilidade para que o servidor entenda que o sindicato não está fazendo corpo mole e que faz também as coisas baseado na legislação específica. Então, estaremos paralisando, como já foi dito, a gente reitera, na terça-feira, mobilização, como o colega bem frisou. Eu quero conclamar todos os servidores que compareçam em massa, que lotem, que se for possível a nossa sede é grande, a gente fica lá na parte do administrativo, o importante é que a gente compareça. E sem dúvida vai ser deliberado manifestação pública, porque ninguém suporta tanta opressão. Então, a equipe do governo, repensem, vejam de fazer uma contraproposta e o mais urgente possível, e o melhor. E o melhor e o que precisa ser dito. O que não precisa ser esquecido. Todo o reajuste que vinha agora, a partir de agora, ele retroage a fevereiro, e no caso de algumas categorias, tem força de lei para retroagir até janeiro, como é o caso dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias,
que tem piso também já previsto no orçamento da União e que o governo saiba que a gente também está reivindicando. Como foi dito que não havia um recurso suficiente para cumprir o piso dos agentes, a gente está fazendo esse estudo e na próxima reunião a gente conversa isso detalhadamente, mas a gente está em busca de cumprimento de todos os pisos federais, então dos que existirem e dos que estão por vir, com fé em Deus. José Nilton, já diante de toda essa discussão, os membros que hoje estão que foram designados pelo próprio prefeito de Jaguarari, já marcaram uma outra data para uma reunião para poder rever tudo isso aí, principalmente essas questões, para dar aí de novo uma posição em relação a esta questão, esse questionamento que vocês estão falando neste momento, em relação ao piso salarial, reajuste salarial. Já há um dia para uma outra reunião? Olha, Nonato, há necessidade urgente de uma nova reunião, sobretudo agora, depois da decisão da Assembleia de paralisação do estado de greve. A gente viu menção que o governo estaria vendo uma data, sobretudo na parte da educação, que é a que está mais atrasada na questão de proposta, né, que, como a gente colocou, ainda estava em estudo. Possivelmente esse estudo já concluiu. E é um estudo demorado, né? É um estudo demorado. Justamente. Porque se fosse para os cargos, né, do comissionado, né? Isso, o Estado... Eu acho que já deveria ter dado aí uma solução imediatamente. Já, com certeza. Como deu, você lembrou bem, como foi dado isso o ano passado 2 vezes. É isso. Deram reajuste em janeiro de 2021 e em dezembro já estava rodando outro projeto, foi aprovado outro projeto para reajustando mais ainda. E para o servidor público... O servidor parece que o bicho fica pegando, dinheiro não tem... Justamente. Nesse momento, na hora do servidor, é que o dinheiro desaparece. Porque na hora do cargo comissionado, criação de novas secretarias, de novos secretarias cargos. Que... um cara deixa eu ser franco aqui. O cara é contratado para estar carimbando documentos. Se eu não me engano, o salário é quase R$3.000. Para carimbar documento. Ele vai ficar lá sentadinho, só... Quase 3.000. Quase R$3.000. Agora, quando se fala no servidor público, que está ali no dia a dia, na luta, no sol, na chuva, o professor que está dentro de uma sala de aula, ele não é professor apenas durante o dia, ele é professor durante a noite, ele é professor durante 24 horas, porque ele leva todo o serviço para se fazer em casa. No outro dia ele precisa estar com tudo pronto. Enfim, aí quando se fala em servidor público, o gestor não quer abrir mão dos direitos do servidor. Mas quando é os cargos dos amiguinhos, amigos daqui, amigos de lá, amigo da direita, amigo da esquerda, aí, meu amigo, salário de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 7.000, enfim. O negócio é uma bagunça geral dentro de uma administração pública. E o prefeito de Jaguarari está com essa... a gente tem que colocar, ser franco com o senhor deveria repensar. Porque quando foi eleito para fazer algo pelo servidor público. O servidor confiou no senhor. E hoje o servidor não está sendo respeitado pelo próprio gestor municipal. Justamente. E aí, como é que fica? Justamente, bem lembrado, Nonato, a questão do professor, e de todos os servidores, mas a gente aqui, voltando para o professor, pela questão de ser um piso federal, e sobre a questão que o professor vem carregando a educação nas costas, sobretudo nesse período de pandemia,
né, de aula virtual, agora está retomando. Usando até mesmo, muitas vezes, o seu próprio celular. Seu próprio equipamento. Equipamento para poder dar aula, viu? Justamente pagando o plano de internet com seu próprio salário. E o município não ajudou em nada e não nesse período. E agora que tem um momento de você reconhecer, retribuir toda essa dedicação, o município vem com essa presepada de chegar em março ainda não ter nem apresentado o impacto, que apesar que esse impacto não vai nos calar. Se vir um impacto para cumprir, parabéns. Agora, se vir com impacto para dizer que não tem condições, aí o negócio vai pegar. Porque o servidor, ele não abre mão de 1% desse valor. E o servidor está consciente. Está consciente, é piso. Piso é preciso que os governantes, os prefeitos e os gestores no geral entendam que piso é o salário mínimo daquela categoria. Assim como ninguém admite quem recebe salário mínimo nacional receber 1 centavo abaixo, o professor também não vai admitir. O professor de Jaguarari e o servidor no geral, já tivemos uma greve de mais de 80 dias, quase 3 meses de greve, porque um gestor ousou dizer que ia desrespeitar. Então, é bom que o gestor tire isso como exemplo e não coloque o nosso município numa situação de greve geral novamente. Porque o nosso intuito é trabalhar para que isso não aconteça. Mas se o gestor nos forçar, o estado de greve já está declarado, então a gente espera que urgentemente a gestão municipal de Jaguarari marque uma reunião, apresente a proposta, uma proposta no cumprimento da lei, melhorando o percentual do pessoal do 10%, 10,06%, e do professor nenhum centavo a menos do reajuste de 33,24%. A gente não pede nem que arredonde. Porque tem município que tem arredondado para 34%, para 35%. Nós não queremos nem arredondamento. Pode ser o 33,24%, mas o que nós não queremos é que também não reduza 1 centavo daí. Porque são servidores que vêm aí amargando prejuízo desde o ano passado, quando o governo federal deixou o reajuste deles em zero, do servidor da educação, né? O piso ficou zerado. E aí, nesse momento, o município foi muito atencioso à lei, né? Uma lei que nem atingia, como o colega já colocou, o companheiro Wilson, que nem atingia diretamente o servidor municipal, porque é uma lei federal, carecia de regulamentação a nível de município, mas ele grudou na lei e diz, olha, tem uma lei aqui que me impede. Agora existe a lei que autoriza o reajuste, aí eles vêm inventando... Eles fecham os olhos. Aí a lei agora não existe, aí agora vem com tentativa de manobras para descumprir a lei. Quando é para beneficiar, quando algo vem para beneficiar a prefeitura municipal, ou seja, o próprio gestor, ligeirinho eles olham a lei como algo que vai ser em benefício ao gestor. Mas quando essa lei vai beneficiar o servidor, aí eles deixam de olhar e dizem, não, isso aqui não é... Não, isso aqui não vai prestar... Isso aqui vai prejudicar a prefeitura. Vai prejudicar os orçamentos, o orçamento da prefeitura, enfim. Aí é um olhar completamente diferenciado. É difícil, né? É difícil porque, e até nesse ponto, Nonato, a gestão precisa entender que quem conduz o município é o servidor público. Quem faz a gestão funcionar é o servidor público. E é esse servidor público que está sendo colocado de escanteio. Tem segundo plano, e depois de contratar, depois de inchar a folha, depois de criar secretaria, depois de aumentar salário de comissionado, aí a gente já alertava isso ano passado. Depois, quando chegar a vez do servidor, vai vir as desculpas, que não tem dinheiro, que qualquer 10% é muito. Então, está chegando a hora e a gente já alertou que essa desculpa
o Sindespulge não vai aceitar. O servidor público de Jaguarari não aceita. É direito do servidor, o direito ao piso, o direito à revisão salarial. Então, nós estamos firmes. O servidor mostrou ontem na Assembleia que está firme com o sindicato e a gente não medirá esforço, a gente enfatiza, volta a enfatizar, que o nosso interesse é o diálogo. É o diálogo, quando às vezes a gente fala meio, né, parece que os cabas são bravos, como se colocou. Chegou aqui dois sindicalistas bravos, mas o sindicalista... Estava com a foto, com a cara vejada, aquele ali é bravo. O sindicalista é do diálogo, nós somos do diálogo, então, é como o Wilson colocou, se tiver uma e na reunião que tivemos no dia 24 de fevereiro, nosso assessor jurídico, Dr. Eloy Corrêa Júnior, que estava conosco, ele colocava, em nome do sindicato, que se tivesse disposição para uma reunião ali no feriado do Carnaval, nós estávamos dispostos no final de semana para dialogar. Então, nosso interesse é o diálogo, contanto que resolva a situação. Resolva de forma verdadeira, não com enrolação. Porque a gente deixa aqui um recado para a gestão municipal, para o gestor, que o servidor está lutando pelo direito. Aqui a gente não está inventando piso, o piso é federal, aí não está inventando as percas, o servidor tem, a gente prova, perca de 3 anos, então o município precisa ter sensibilidade a isso, inclusive, como você mencionou, é um prefeito do Partido dos Trabalhadores, e como a imprensa vem colocando, se diz que é um prefeito que é da área da educação, é um professor, então, sendo isso, precisa ter mais sensibilidade com o servidor público, com o munícipe de modo geral, e o servidor é munícipe, né? Então a gente exige que cumpra as leis, como o sindicato cumpre, quando a gente luta é porque a lei dá possibilidade. Porque se a lei não desse de possibilidade, a gente já dizia, não tem condições de avançar, não tem como obrigar. Só que a gente sabemos que tem, por vários aspectos. Primeiro porque é lei, e lei não se discute se cumpre. Esse é o ditado mais repetido tanto por eles, por governo, né? Então, e tanto pela questão financeira. Como é que o município recebe mais de 6 milhões e agora vem dizer que não tem dinheiro para pagar um reajuste para essa categoria? E os 6 milhões foi para onde? Essa é uma questão em que, inclusive, a gente já pediu ajuda ao Ministério Público para apurar como foi que o município gastou, de um ano para outro, mais de 6 milhões, mais de 5 milhões, perdão. Em 2020, o município gastou na folha da educação 13 milhões, 2020, 2021, sem reajuste, sem nada, essa folha pulou para 18 milhões. Então aí houve um aumento. Um aumento pulou para 18 milhões. Abusivo. Nós estamos falando de milhões. Se fosse 5 mil, aumentou 5 mil, aí a gente ainda ficava desconfiado, 5 mil. Porque aumentou sem ter reajuste? Como foi que foi? Aumentou sem ter aumentado o número de funcionários? Que inclusive os funcionários, a tendência é ir diminuindo, não teve concurso, a tendência é diminuindo porque, infelizmente, o pessoal se aposenta, felizmente, né? Porque aposentadoria é coisa boa também. Infelizmente, alguns falecem, então há uma redução nesse número de servidores, e nesse processo que diminui o número de servidores, a receita aumentou. Aumentou mais de 6 milhões a receita do Fundeb. E aí o município vem, não deu reajuste, e agora vem com essa de que o 33 é muito. 33 é o justo. É o justo. Aliás, todos mereciam de 50 para frente. De 50 para frente. Esses servidores que têm 3 anos sem reajuste, 50% era pouco para eles. Só que a gente, cuidadosamente, disse, vamos pedir aqui o 25, porque é a perca, né? A gente já sabe como é que é, governo, vai logo começar a chorar. Então vamos aqui pedir, porque a gente tem como justificar as percas dos 3 anos, como aqui calculamos, deu ali 20 e pouco, então vamos só arredondar para 25 aqui. Mas um município que é sensível à valorização de seus profissionais,
ele abraça com toda a força uma proposta que venha valorizar. Mas agora, quando o município não tem esse desejo de valorização, aí ele começa a colocar desculpa, não, vou repor aqui só a minha parte, aqui os últimos 12 meses. Só que a reposição, a gente já entende que ele tem que repor pelo menos dos últimos 24 meses. E, aliás, era todo o período, melhor falando, porque uma gestão finaliza, a outra inicia, mas o servidor é do município. Então, quem pegar, se existir uma dívida aí de 5 anos, o gestor que pegar, ele tem que honrar. Não vem, a dívida não é minha, não, porque foi na gestão fulano e tal. Não, o entendimento não é esse. A dívida é do município. A gente pode até aceitar se a Assembleia sinaliza que pode lutar pelas percas dos últimos 2 anos, que é do governo atual, mas a desculpa de que a da gestão não compete a eles, não justifica também. Não convence ninguém. Porque é um município que deve, e se ele deve, quem estiver na cadeira de prefeito, ele tem que honrar. Então a gente segue na luta mesmo e não abre mão mesmo de 1 centavo. Ô Wilson, a partir de agora é uma paralisação de 24 horas e depois os acontecimentos vão acontecendo de acordo com a conversação, né, entre sindicato e a própria gestão municipal. Isso mesmo, Nonato. A gente vai fazer essa paralisação por orientação do nosso jurídico, a quem eu cumprimento, Dr. Eloy Correia Júnior e doutora Aline Menezes, que moram aqui em Senhor do Bonfim, competente assessoria jurídica, que a gente se orgulha de ter uma assessoria tão séria e tão competente. Então é preciso que a gente construa um histórico de tentativas que se esgote todas as vias negociáveis e sindicais para uma resolução na via administrativa, claro, nessa construção de mão dupla, sindicato e governo, é assim que deve ser. E a gente pede que as pessoas que estão ocupando mandato de cargos governistas, que não se empoderem demais. Pensem, coloquem a mão na consciência, vejam o quanto que, além de ser bonito se fazer o que é correto, é uma obrigação, cumprimento de lei. Enquanto o Nonato falava, a gente observava e eu refletia. Quando se está fora de uma gestão, se sabe tudo, se sabe toda a lei, toda a resolução, se conhece a Constituição de ponta a ponta. Quando senta naquela cadeira, tem até um vereador, que eu não vou citar o nome, que dizia, quando senta na cadeira que roda, a cadeira de gestor, parece que a coisa desconfigura, e aí a lei desaparece, e aí parece que não se faz mais observância, nada. Nós estamos em direito constitucional. Inclusive, ainda voltando na questão da ausência do prefeito, essa relação institucional é uma obrigação de um gestor. Ele pode até não gostar da pessoa dos diretores do sindicato. Por exemplo, lá no sindicato a gente tem que receber todo mundo e atender, não é adular. É receber e atender naquilo que a gente se prestou a fazer, que é defender o servidor independente. E se você estiver morrendo de amores ou não, por um ou por outro. Então, a gente tem que fazer o que é correto. Então, a relação institucional, sindicato e governo, tem que estar no histórico de um prefeito, e principalmente um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Aqui eu chamo a atenção que eu tenho sentido um silêncio muito grande dos partidos políticos em Jaguarari. Então, o partido, porque ele perde um pleito municipal, ele não pode se calar. É preciso que se posicione, que se manifeste o que pensa. Inclusive, a gente pede agora a compreensão de toda a sociedade, de toda a população de Jaguarari, que saiba que os servidores públicos estão precisando fazer essas mobilizações para terem seus direitos respeitados e efetivados. E quando se aplica um reajuste, assim eu me refiro especificamente a um reajuste salarial, ganha toda a cidade, aí sim a economia movimenta. A coisa anda porque está tudo defasado. A gente não é contra o desenvolvimento do município. Por exemplo, se criou secretarias, se criou cargos, então, mas naquele momento se deixou de acudir o servidor e foi criar, então, agora que essas secretarias provem que vão agregar valor. Provem, porque assim, secretário adjunto já se tem, por exemplo,
A Secretaria de Educação hoje, ela diminuiu as suas obrigações enquanto secretaria, porque, por exemplo, ficou Secretaria da Cultura, do Esporte, do Lazer e de Juventude, não é isso? Então tirou muitas coisas que eram de responsabilidade da Secretaria de Educação e a parte de turismo ficou Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nós não somos contra o desenvolvimento, agora que se faça isso de uma forma que não prejudique o servidor, porque está abarrotado de cargos e se criando mais cargos. E a Secretaria de Educação, agora que está com sua abrangência jurídica, eu posso dizer assim, bem menor, e passa do dia 1º de fevereiro até o dia que nós estamos hoje, sem calcular um impacto, onde a gente já recebia, até eu quero lembrar, algumas pessoas que compõem o governo, que eu não vou citar nome para não causar conforto ou desconforto, que falavam com a gente por telefone, olha, o prefeito está só esperando a portaria para cumprir. E aí, depois que a portaria chega, ainda vem esse tipo de vereador, que a gente viu um posicionamento na Câmara, porque às vezes é difícil. Então, você tem um tempo para falar e tem um assunto definido. Na última sessão foi deliberado um espaço para se falar do que foi solicitado de ofício. Aí o vereador falou dessa questão, usou uma palavra que eu vou repudiar aqui, pedir licença aqui, para falar de um assunto que mais está dentro do assunto, dizer que o sindicato faz politicagem. E agora eu pergunto aqui, as pessoas que nos assistem, que sintonizam esse canal de TV, se você exige o cumprimento da lei, você faz politicagem? E quem descumpre a lei está fazendo o quê? Que fica essa pergunta no ar. Esse vereador, ele falou de uma questão do precatório do Fundef. Ele falou, porque agora está se exigindo? Não, desde 2020. E o vereador, procure lá a assessoria jurídica do município e veja um processo que há de 2020, onde o sindicato juntou àquela ação judicial, aquele processo, as licitações terríveis de 2020, que a gente repudia, e esse mesmo governo atual, que escancarou o restante do precatório do Fundef, claro, e fez certo que tem que ser transparente, e repudiou pelo tanto que havia gasto, e agora, na mesma linha do gestor passado, também gasta, corrói esse recurso para se fazer o rateio que está aí, a gente esperando que a justiça dê esse direito aos servidores. Então, politicagem não, vereador. Não se aproveite de momentos que o sindicato está com fala desautorizada para falar absurdos e coisas. Então, procure e lembre, esse vereador que é da base, ele falou que o sindicato devia estar representando, então, a mesa de negociação. Lá, nesse ano, ela conhece uma proposta de 25% para todas as categorias, com exceção do professor que tem seu piso. Então, o vereador que foi governo no ano de 2021 deixou de conceder e de defender. Por quê? Não concede porque não vai lá e diz, não, 25 é pouco, como o colega falou, nós vamos dar 100 ou 50. Então, se quer dizer que defende, prove. Mas você dizer que faz uma coisa e provar o contrário o tempo todo, isso é abusivo. Nós esperávamos receber um apoio e a gente ficou intrigado porque a secretária de Educação não se manifestou para dizer desses impactos e o vereador já se antecipa dizendo que vai onerar isso, que vai onerar aquilo. Então, é só dinheiro, é só direito de servidor público que onera de forma nenhuma. Veja o que é que está onerando o município. E a gente até queria aproveitar para dizer que ontem lá na Assembleia se falou dos contratos. Se existir uma coisa que a gente tem feito muito, é denúncia de contratos temporários. É uma coisa abusiva. A gente sabe que contratos temporários é uma coisa que só se permite em lei naqueles que são nos casos de difícil acesso, nos casos extremos. E a gente não entende, porque isso só cresce. Então o sindicato denunciou, tem denúncia e vai continuar denunciando para que se utilize esse recurso de pessoal exclusivamente para aquilo que é de direito e de dever. Então a gente vai estar fazendo essa manifestação, o nosso assessor jurídico em prol do cumprimento dos direitos. O assessor jurídico disse que a gente deve fazer mais de uma, para que a gente prove, historicamente falando, que há uma tentativa, mas a gente espera que o governo acorde, cumpra com o dever,
honre o nome de seu partido, que é Partido dos Trabalhadores. O mandato pertence ao partido e não ao mandatário. É bom que se lembre disso. E a gente quer ver as pessoas que compõem o Partido dos Trabalhadores e os demais partidos se posicionarem e dizer se estão gostando ou não. Porque, né, não é possível que o amargo tenha ficado doce. Não é possível. Então a gente conta com essa sensibilidade, cumpra com o dever, prefeito. Compareça nas reuniões, porque a gente não vai agredir, a gente nunca ofendeu a honra subjetiva de ninguém. Então a nossa defesa é legítima, é pacífica e conta com a efetivação dos direitos e está disposto a lutar. Temos certeza que vai ser mais um momento histórico, eu digo histórico, de presença, como a gente colocou, mostrou aqui a foto da Assembleia. Inclusive a gente estava no auditório próprio, ali é o auditório do Sindispuj. Nós temos uma sede avaliada em mais de R$500 mil, e isso é feito com verba de salário de servidor. É do salário do servidor que é construído, viu? Não é verba federal, nem estadual e nem municipal, não. É do salário do servidor, do percentual e do imposto sindical que está aí. Hoje até um imposto facultativo que nunca se viu no Brasil, um imposto facultativo só o sindical. Eu até proponho aí ao presidente da República, ao Congresso, que coloque facultativo o imposto de renda, coloque também esses outros impostos, deixe facultativo, porque só o sindical que é facultativo, infelizmente. É isso aí, são 13h59, 13h59. Nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo gostoso. Vocês que estiveram aí nos assistindo, foi muito interessante, porque o sindicato mostrou aí a sua proposta e mostrou o outro lado, a proposta aí do próprio governo municipal, né, do gestor municipal de Jaguarari. Mas a gente agradece, José Nilton, pela sua participação, que continue aí lutando pelo servidor de Jaguarari. A gente que agradece, o Raimundo Nonato, agradece aqui o companheiro Wilson pela a força que tem dado ao sindicato e a todo servidor que tem dado também o seu apoio com a presença, especialmente na luta e na assembleia que aconteceu ontem. A gente agradece aqui a acolhida do programa Bonfim Notícia, parabeniza, é uma alegria saber que tem um espaço maravilhoso desse aqui em Senhor do Bonfim, né? E a gente já conhecia o Nonato desde o ano passado, quando fez a cobertura lá da nossa paralisação, e a gente ter vindo aqui e ter recebido um convite do seu programa foi uma honra enorme, um prazer, uma alegria. E dizer para o ouvinte, né, o telespectador do programa, e especialmente o servidor público, que a gente fica muito feliz de participar. E aqui, só para finalizar, alertar o servidor que a gente está em estado de greve e terça-feira, paralisação, contamos com a adesão de todos nessa mobilização, para justamente a gente mostrar a nossa força, para o gestor perceber que a situação é grave, ele precisa tomar as providências para evitar algo maior, algo pior, que nesse caso seria uma greve. A gente não deseja, só aciona se for inevitável, mas estamos dispostos caso o cenário não mude de figura. Então, muito obrigado, Nonato, é uma satisfação estar aqui no seu programa e fique com Deus. E uma boa tarde a todos. É isso, Wilson. Muito obrigado aí pela sua participação, viu, Wilson? A gente agradece, tivemos a honra de receber o Nonato. Acredito que ele foi bem recebido na nossa visita. Então, assim, a gente quer convidar a TV, claro, o Bonfim Notícias especificamente, o blog do Nonato, para comparecer lá no dia, para fazer essa cobertura dessa paralisação, assim com a melhor das intenções. Agradecer a equipe aqui que nos recebeu bem, pela paciência. Agradecer o telespectador bonfinense de toda a região e pedir desculpa que a gente ainda não tem muito costume com TV, mas o nosso esforço aqui foi passar nosso recado, o nosso muito obrigado, e estamos dispostos a qualquer esclarecimento que esteja na alçada do Sindicato dos Servidores Públicos. Boa tarde a todos.